Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui na casa de Deolindo Amorim, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, esse projeto do Plano Espiritual Superior para a divulgação dos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo através do colossal trabalho de Allan Kardec. Nós, mestre, neste instante, ao te agradecermos por estarmos aqui na condição em que estamos, para te agradecermos, mestre, pela bênção de termos acesso ao teu Evangelho e à codificação de Allan Kardec, pela companhia de amigos espirituais queridos, de amigos encarnados também queridos, e neste instante, ao te agradecermos por tudo perante o coração de nosso Pai, nós, mestre, ainda te rogamos, permanece conosco, continua a abençoar os nossos irmãos em duras provas e expiações, como tu mesmo nos anunciaste e ensinaste. Mas fica, mestre, ainda uma vez conosco, deixando cair por sobre nós as luzes da tua inteligência cósmica e do teu coração superior de bênçãos também cósmicas. Sobretudo, Jesus, nós te rogamos o envolvimento especial para a mente e o coração de nosso querido irmão, amigo, companheiro, amigo do ICEB, Paulo César Frutuoso. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, como já estamos dando início mesmo a nosso estudo, recebendo hoje, como já anunciamos, Paulo César Frutuoso, que é médico, tem títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Mestre em cirurgia gastroenterológico pela Universidade Federal Fluminense, estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, na França, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de Clínica Cirúrgica e Iniciação à Prática Cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos Escritores, na cadeira número 9, membro da Associação Médico Espírita, aqui na AME Carioca, que é a Associação Médico Espírita. Autor de vários capítulos em vários livros de medicina sobre a sua especialidade, assina vários livros. O início dessa coleção de livros, A Face Oculta da Medicina, hoje publicado em várias línguas, até em italiano, espanhol, alemão, inglês, francês. É autor também de Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, é um de seus livros, tema do nosso estudo de hoje, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Além dessas obras, está agora, depois ele pode nos dar notícias, está preparando outra obra, estudioso, como vimos, dos fenômenos mediúnicos, conferencista e palestrante espiritualista no Brasil e no exterior, membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, desde 1972, e amigo e expositor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Paulo César Frutuoso, nós estamos, mais uma vez, muito agradecidos pela sua presença e aguardamos seu estudo deste nosso encontro. Deus te abençoe. Mais uma vez, todos nós agradecidos, somos todos ouvidos. Boa noite a todos.
imensamente grato e honrado mais uma vez de ter o nosso nome lembrado pelo ICEP e espero que nós possamos aqui preencher as expectativas de um assunto assim tão atraente cientificamente, espiritualmente, alienígenas ou médiuns. Aí estão as duas entidades que mais me influenciaram na atual encarnação, Frei Luís e Luiz da Rocha Lima. Já apresentei-os em outras apresentações que fizemos no ICEP, Frei Luís, um frade franciscano alemão, que veio aqui para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na região serrana do Rio de Janeiro. E Luiz da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luís, o maior homem que eu conheci na atualidade da minha encarnação e de quem eu procurei extrair o máximo possível dos conhecimentos ao longo de 20 anos. Olha, eu costumo dizer que a área que eu atuo é a ciência. Se a Nádia me convidar para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, estou fora. Se a Nádia me convidar para falar sobre o poder do perdão, do amor, não é minha área. Isso eu ouço e leio. A minha área é ciência. Então, o que me empurrou para dentro do espiritismo foi a minha curiosidade científica, principalmente diante da fenomenologia que me foi apresentada no lar de Frei Luís, já em 1978. Então, nós estamos nessa estrada há 47 anos. E aí estão os nossos livros, até agora 10. Não sei quantos eu vou fazer. Parece que um médium lá no Frei Luís, nada, disse que eu tinha um trabalho de Hércules nos meus ombros. O trabalho de Hércules foram 12. Será que eu tenho que escrever mais dois? Bom, estou tentando trabalhar no 11º, que Vai ultrapassar. o título deve ser O Espírito e o Futuro da Humanidade. O Espírito e o Futuro da Humanidade. E o assunto hoje que nós vamos abordar é sobre o nosso quarto livro, Alienígenas ou Médiuns, lançados em 2017. Agora, tem um segundo livro que se interpenetra por esse. Planos espirituais ou universos paralelos? Bom, por que que eu chamo universos paralelos ao que as religiões chamam de planos espirituais, planos celestiais, planos astrais? Porque, para mim, eu acho que são sinônimos. Eu, quando chegar no momento da minha transferência entre a fronteira do óbito, da morte, eu vou ingressar num universo paralelo a esse, que é o que as religiões chamam de planos espirituais, planos celestiais, planos astrais e por aí afora. Bem, e alienígenas são médiuns, então vocês vejam que os dois nomes se interpenetram, né? Alienígena, por que que eu coloco alienígena? Porque existe vida em todo o universo. Existe vida em todo o universo. Nós sabemos disso. E não é só no nosso universo, não. Em todo o multiverso existe vida. Bom, se alguém me perguntar, e já perguntaram, o que que é o Criador? O que que é o Deus? Não sei. Só tenho certeza que ele existe. Porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem o fenômeno vida pode ser obra do acaso. Bom, pergunta 55. O Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Amigo, nós estamos no segundo degrau de uma evolução universal. Segundo degrau, estamos num planeta de provas e expiações. Só ultrapassamos os planetas primitivos, né? E estamos em vias de subida para um terceiro degrau, de mundos de regeneração. Olha, se você for comparar esses dois mundos, esse que nós estamos habitando e para o outro que nós estamos subindo, nesse o mal predomina sobre o bem. Nós estamos vendo isso acontecer. A mídia, ela é repleta de más notícias. Quando a gente subir de degrau e ingressemos num mundo de regeneração, o mal ainda existirá, mas o bem o suplantará. E aqueles que continuarem no comportamento inadequado, me parece que se sentirão assim incomodados. Puxa, está todo mundo planejando, praticando bem e eu estou praticando mal? Não estou me sentindo acomodado. Ou eu mudo, entendeu? O meu comportamento, ou o que que eu vou fazer? Eu vou mudar de mundo.
Agora, a mudança de mundo vai ser um terror, hein? Porque nós estamos sabendo, todos nós sabemos disso, que o comportamento inadequado para contra o próximo, para contra a natureza do planeta que nós habitamos, promovem deformações no nosso componente extrafísico perispiritual, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com o nome de campos morfogenéticos. E também nós estamos depositando impurezas nesse componente extrafísico. Agora, se eu tenho deformações no meu perispírito, pode acontecer que eu não consiga me encaixar num corpo físico igual ao nosso, desse mundo que nós estamos habitando. Então, provavelmente eu possa ser transportado na minha próxima encarnação em um planeta que, se for comparado com a Terra, estará na idade da pedra. Posso reencarnar como um pitecantropo, como um pré-humano, como um australopiteco, e começar toda a lição novamente. E começar toda a lição novamente. Bem, é isso que os nossos amigos do outro plano estão me dizendo, né? É isso que eu acho que pode acontecer. Bem, por que que eu escrevi esse livro? Por que que eu escrevi esse livro? Estou sentado na sala da minha casa, assistindo televisão. O que que eu estou assistindo? Um documentário chamado Alienígenas do Passado. Terceiro capítulo, oitavo minuto. Terceiro capítulo, oitavo minuto. Isso nunca mais saiu da minha mente. E eles estão falando sobre o quê? Sobre a pirâmide de Gizé. A pirâmide de Gizé é a mais alta construção humana, só ultrapassada pela Torre Eiffel. A mais alta construção humana, só ultrapassada pela Torre Eiffel. E foram colocados aí, provavelmente, 6.200.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, e removidas de uma pedreira localizada a, parece, 4.000 quilômetros de distância. Olha, corrigindo, um total de 2.300.000 pedras, extraídas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros. Isso aconteceu quando? 2.550 a.C. 2.550 a.C. Parece que essa estrutura foi elevada à sua altura máxima ao longo de 20 anos. Então teriam que ser colocadas 319 pedras por dia, em média. Pedras pesando entre talvez 6 e 80 toneladas, colocadas 319 pedras dessas por dia, ao longo de 20 anos, retiradas de uma pedreira a 900 quilômetros de distância, estou eu prestando atenção. E, de repente, o apresentador fala o seguinte: olha, foram encontradas em alguns túmulos do Egito Antigo alguns afrescos citando ou descrevendo que os construtores do Egito Antigo sabiam como colocar uma estranha substância branca por sobre as pedras. E quando elas eram facilmente elevadas e transportadas. Substância branca? O que que vocês acham que eu pensei? Pô, esse camarada está falando de ectoplasma. E a mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Não teriam eles, então, conhecimento dessa energia extraída através de médiuns de efeitos físicos, também denominados ectoplastas? Bem, bom, eu acho que eu vou escrever outro livro. Se eles estão dizendo que a probabilidade maior dessa construção ter feita através de tecnologia alienígena, não sou contra. Existe vida em todo o universo. Mas eu acho que eu vou escrever sobre outro livro. Alienígenas ou médiuns? Bom, e aí deu no que deu nesse livro. Bem, os mestres construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente. Bom, o que é que nós estamos vendo aí? Uma médium em transe mediúnico, o transe desses médiums, desses sensitivos extremamente raros em toda a história da humanidade é devido à produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula pineal ou epífise.
E nós estamos vendo um objeto sendo movimentado através do ectoplasma que está se exteriorizando pela boca dessa médium em transe mediúnico. Mas a energia desse fluido é assustadora. E esse fluido está em todos nós. Não saberiam, então, os sacerdotes do Egito Antigo como se aproveitar dessa energia em médiuns controlados por ele? E aí saiu, então, o nosso livro Alienígenas ou Médiuns? Ponto de interrogação. Outra coisa muito interessante é como é que essas estruturas eram construídas no Egito Antigo, no subsolo de desertos no Saara, com um calor assim assustador e sem luminescência. Bom, algumas teorias colocavam como a probabilidade de espelhos refletindo a luz do Sol até a profundidade impossível. Tochas iluminando para que todas essas estruturas fossem realizadas? Impossível, porque não se encontrou nenhum sinal de fuligem na parede dos túmulos e das pirâmides. Agora, percebam a delicadeza, percebam a exatidão dessas estruturas. Como é que isso podia ter sido construído a não sei quantos metros no subsolo, sem luz? E o calor? Quem é que suportaria tudo isso? Mais uma vez me veio à mente a probabilidade da utilização de energia mediúnica. Olha a estrutura, Nádia. Olha a estrutura que foi construída há 2.500 anos antes de Cristo, 3.000, 4.000. Como? Bom, haveria eletricidade no Antigo Egito através de tecnologia alienígena? Não sou contra. A probabilidade é completa, certo? Bom, qual o significado dessa estrutura? Uma flor de lótus, segundo os historiadores? Vejam essa estrutura que aqui está. Se vocês estiverem vendo o mostrador que eu estou apresentando, com uma seta branca, vocês estão vendo uma estrutura longa, com um canal no centro dessa estrutura ondulativo, não é isso? E foi interpretado pelos nossos historiadores como uma flor de lótus. E ainda que por trás ela termina trazendo uma outra estrutura tubular percorrendo a parte inferior dessa flor de lótus, entre aspas. Atenção para o que agora eu lhes mostrarei. Vocês estão vendo um artefato de enfeite, sabe de onde? De cassinos de Las Vegas. De cassinos de Las Vegas. Então é uma estrutura luminosa, né? É uma estrutura luminescente que é encontrada em alguns cassinos de Las Vegas como uma forma de enfeite do ambiente. Estão percebendo a semelhança com a estrutura que foi encontrada nas paredes dos túmulos e das pirâmides do Antigo Egito? Até o raio luminoso que percorre a estrutura se assemelha ao que está colocado também nesse desenho. E ainda continua, como se tivesse conectado alguma rede elétrica. E ainda continua. Será que isso seria um exemplo da tecnologia antiga, alienígena, evidentemente? Não antiga, mas uma tecnologia alienígena que poderia ser utilizada na construção daquelas estruturas que nós mostramos com tantos e tantos detalhes, com tanta exatidão na profundidade do solo do Antigo Egito? Acredito que sim. Mas nós temos também uma outra probabilidade, a luminescência astral, a luminescência mediúnica astral, desprendida de médiuns ditos de efeitos físicos, ectoplastas. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma dessas médiuns em transe mediúnico e veja a força da luminescência que se desprende do seu corpo. Quando nós participamos durante 40 anos dos fenômenos de teletransporte e materialização dos espíritos no lar de Frei Luís, uma coisa sempre me torturou a curiosidade científica. Sempre. As reuniões acontecem na escuridão. Sim. Porque o ectoplasma é fotossensível. Sim. Então, como é que eu vejo uma entidade materializada se eu estou na escuridão? Porque quando ela se exterioriza da
cabine onde permanece o médium em transe mediúnico, ela está emitindo luz pelos seus corpos e pelas suas vestes. E a luminescência pode ser tão forte que você não consiga encará-la de frente. Tamanha é a força, a potência dessa luminescência. Olha a curiosidade científica que me tortura. Se a luz que nós conhecemos, artificial ou natural, afeta o ectoplasma, a entidade e o médium, por que essas luminescências que se desprendem do corpo e das vestes das entidades não afetam? Não é luz também? Não é, evidentemente, energia eletromagnética? Olha, estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, só cheguei a uma conclusão. Essas energias luminosas que se desprendem dos corpos dos espíritos materializados apresentam propriedades físicas e químicas de universos paralelos ao nosso, e não do nosso universo. E não do nosso universo. Então, estamos no início de uma caminhada que eu não vejo o fim. Está se descortinando uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Se você foi colocado em frente a tal fenomenologia, daí a decisão que eu tive que tomar. Ou me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, ou me viro para a direita e vou buscar na história e na ciência se alguém viu o que eu estava vendo. E quando eu me virei para a direita, até prêmios Nobel viram o que eu vi. Estamos ainda na fase do empirismo. Sabemos o que acontece, mas não sabemos ainda como acontece. Nem tal fenomenologia pode ser repetida em ambiente laboratorial. Bom, Nádia, se está bem sentadinha para não cair com o que você vai ouvir, lá vou eu. Estou numa reunião de materializações. Sai um espírito materializado de dentro da cabine com tremenda, tremenda luminosidade, se assemelha a um sol, e entra dentro da cabine onde eu me encontrava, ao lado de mais 4 colegas, em concentração, auxiliando essas entidades médicas a cuidarem dos enfermos levados aos seus cuidados, mas essa entidade sai da cabine e se ajoelha perante nós, como se estivesse fazendo uma oração, com uma luminosidade tremenda que era impossível contemplá-la de frente. Tive que fechar os olhos, abaixar e aguardar que ela se afastasse. E depois nós soubemos quem era essa entidade. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele se materializou em uma das reuniões do lar de Frei Luís. Seriam alguns dos nossos cientistas alienígenas ou médiums? Olha, talvez Dmitry Mendeleev, químico russo. No século XIX, nós estávamos aí vendo os nossos químicos atormentados, porque a cada dia se conseguia decifrar ou se conseguia descobrir algum elemento. A cada dia surgia um elemento novo. E os físicos, assim, atormentados porque não conseguiam coadunar esses elementos em uma tabela. Alguns elementos se conectavam com uns, mas não com outros. Alguns não se conectavam com nenhum, como os gases nobres. Dmitry Mendeleev decide resolver o problema. Decide resolver o problema. E o que ele faz? Se tranca dentro do seu laboratório e sua residência durante 3 dias e 3 noites e fica estudando, 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 estudando. Evidentemente com equipamento de laboratório. Não chega a lugar nenhum. Desmaia de cansaço. E quando está adormecido, desmaiado, vê a tabela periódica dos elementos em sonho. E a tabela periódica dos elementos está aí até hoje. E ela prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Na tabela periódica dos elementos estão os elementos naturais e também os artificiais, 118 até o momento. Bom, e aí você é torturado pela neurociência, que te diz o seguinte: olha, quando nós estamos adormecidos, a, a, os nossos neurônios entram numa atividade de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados, em vigília. E também para a eliminação dos metabólitos, entendamos metabólitos como lixo celular. Quando estamos nestes momentos de sono profundo, segundo a neurociência, é impossível
você aprender alguma coisa. Então, se não foi o cérebro físico de Dmitry Mendeleev que aprendeu e que viu a tabela periódica dos elementos, o que viu? Um cérebro quântico, extrafísico, energético, vital e espiritual, capaz de acumular todo o conhecimento do multiverso e não somente do nosso universo. Bom, agora quem teria mostrado isso a Dmitry Mendeleev? Quem teria mostrado a tabela para ele? Isso veio da imaginação dele? Ou seria esse cientista um médium que naquele momento captou uma informação preciosa de algum cientista ou de algum químico ou de algum grupo desses estudiosos que o acompanhassem em sua missão? Então, daí o nome do livro: Alienígenas ou Médiuns? Alienígenas ou médiuns? Alienígenas poderiam também ter influenciado a mente de Dmitry Mendeleev? Sim, acredito que sim. Então, coloco as duas possibilidades para a nossa reflexão. Nikola Tesla, um dos maiores cientistas da história, é, ele via como se fosse um holograma das suas invenções no espaço. Ele via no espaço as suas invenções. Ele entrava dentro das invenções como se fossem hologramas e via tudo por dentro. Não escrevia nada, não desenhava nada. E isso acontecia quando? Quando estava num transe mediúnico, quando estava desmaiado. Acordava e colocava, e imediatamente ele colocava em prática a construção das suas invenções. Seria então Nikola Tesla também um médium? Um ostensivo médium? Quantas informações preciosas a nossa ciência ao longo da história da humanidade recebeu dessa forma? Mais uma vez fica claro, e nós como espíritas sabemos, que nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados por inteligências que nos acompanham, nos estimulam, nos intuem. Claro que eu tenho livre-arbítrio, eu posso ou não seguir as suas sugestões, as suas ideias. Evidentemente, se eu venho com alguma missão, como me parece que é o que aconteceu comigo, eu tenho o livre-arbítrio de abordar ou não, seguir em frente ou não. É, Agora, o que acontece se eu não fizer o que prometi quando eu desencarnar? Olha, eu acho que eu terei que entrar no final de uma fila que eu posso esperar milênios por uma nova chance. Então, me parece que isso está acontecendo em toda a história da humanidade. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Ele se trancava dentro do quarto, Albert Einstein, do seu quarto, só pedia para a esposa dizer: olha, deixa algum frasco de água aí na minha porta, ou algum alimento bem leve, e se trancava, e ficava a madrugada inteira. O que acontecia? Não sabemos. Agora, como é que ele chegou às revelações científicas que chegou, se não haviam referências bibliográficas no seu tempo? Ele não tinha referências bibliográficas. Isso tudo surgiu da sua própria mente. Teria ele então algum dote mediúnico que permitiria a captação dessas sugestões e dessas ideias? A estimativa de vida extraterrestre na Via Láctea, segundo a missão espacial de Kepler, em 9 anos de pesquisa é 100 a 400 bilhões de estrelas, com trilhões de planetas. Agora, quantos planetas desse estarão em condições de abrigar vida? 300 milhões de planetas só na Via Láctea. 300 milhões de planetas na Via Láctea são captáveis da vida. São possíveis de terem seres vivos os habitando. Então, mais uma vez, fica claro, isso foi colocado no Livro dos Médiuns, como nós mostramos, que a vida permeia o universo inteiro, que a vida permeia o multiverso inteiro. Olha, à medida que nós fomos evoluindo como espíritos imortais, nós vamos modificando para melhor o nosso peso específico perispiritual. Curiosamente, cada planeta também tem o seu peso específico. Então, o peso específico nosso se coadunará cada vez mais com espíritos mais avançados. Perdão, com mundos mais avançados. Com mundos mais avançados. Com mundos mais fluídicos. Então, o peso específico meu atualmente só me permite habitar dois tipos de mundos: de provas e expiação ou planetas primitivos.
Então, será que nessa evolução que eu tento melhorar, tento evoluir mais rapidamente, eu conseguirei alcançar um peso específico do meu perispírito que me permita habitar um planeta de regeneração? Olha, eu não acredito em milagre e nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Tudo para mim é energia, inclusive o pensamento. Pensamento tem átomos. Quantas galáxias existem no universo alcançável, segundo James Webb? Uma ferramenta fantástica, moderna. 30 trilhões de galáxias. Então, a probabilidade de existência de vida no nosso universo é altíssima. Não estamos sozinhos. O que seria um ser extraterrestre? Um ser de corpo físico sólido, sem necessária aparência nem constituição orgânica como o nosso, habitante de um planeta desse universo. Então, eles seriam, assim, de fisionomia semelhante à nossa? Olha, mais uma vez, eu não tenho como fugir das revelações trazidas pela terceira revelação. Não tenho como fugir. Eles estão me dizendo que à medida que eu for evoluindo e melhorando o meu comportamento, eu vou adquirindo uma fisionomia cada vez mais perfeita. O que que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco? Jesus se materializou perante ele. A luminescência foi tão forte que Saulo ficou cego. Depois Ananias o curou. Aqueles que o acompanhavam não viram Jesus, mas viram um clarão. Mas viram um clarão. Nesse livro, Paulo Estevão, Jesus é descrito como de uma beleza majestática. De uma beleza majestática. Me parece que é o que acontecerá com as nossas aparências na vida futura, de acordo, evidentemente, com a nossa evolução. Qual o primeiro desafio para o transporte de um extraterrestre com o corpo físico até a Terra? A imensa distância entre dois mundos. Porém, o nosso universo ele é curto. Possível, em teoria, ser encurtada através do transporte por buracos de minhoca. Entenda um buraco de minhoca buracos negros de pequenas dimensões. Segundo os nossos cientistas, nossos físicos, os buracos de minhoca funcionam como comunicações entre dois universos paralelos. E também como atalhos que diminuem a distância entre dois pontos do nosso próprio universo, sendo o nosso universo curvo. Então, me parece que a probabilidade de outras civilizações chegarem até nós, com conhecimento científico e tecnológico que devem ter, eh, pode utilizar esses ditos buracos de minhoca, buracos negros de pequenas dimensões, para chegarem aqui mais rápido. É muito interessante essa colocação dos nossos cientistas. Olha só o que que eles fazem. Imaginemos que nós estejamos vendo uma minhoca fazer um buraco e desaparecer na Terra. Ela vai fazer um buraco de saída. Se eu não souber qual foi esse trajeto, posso inclusive pensar que essa minhoca se desmaterializou no buraco onde ela penetrou e se rematerializou no buraco onde ela saiu. Então, eles colocaram esses buracos negros de pequenas dimensões com a denominação de buracos de minhoca. E tem uma coisa também que deve sempre ser lembrada: o paradoxo de Enrico Fermi, físico italiano, está sentado num restaurante com seus amigos. Olha a frase que ele elabora. Olha, se existem civilizações ultraevoluídas no nosso universo, por que que não entram em contato conosco? E por que que ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio, impedindo que nós entremos em contato com eles? Nós temos duas explicações. Uma física, uma material. Olha, não querem perder tempo conosco. Nos consideram como famílias de gorilas. Se somos famílias de gorilas, quantas bananas serão necessárias para eles informarem o que eles sabem a nós? Então não querem perder tempo conosco. Mas existe uma outra teoria. Olha, eles estão esperando, e essa teoria eu posso classificar como espiritualista. Eles estão aguardando que nós melhoremos moralmente para que de nós se aproximem e tragam seus conhecimentos que acelerem a evolução da nossa humanidade. O que aconteceria se uma dessas civilizações aterrissasse na Coreia do Norte?
Quais são os seus instrumentos bélicos? Passem para nós as informações que vocês têm sobre as suas armas. A mesma coisa com a Rússia, não é? A mesma coisa com a China, com os Estados Unidos. Então, estão aguardando que nós melhoremos moralmente para que nós se aproximem. Essa é a interpretação que os nossos cientistas têm em relação a esses seres extraterrestres que povoam o nosso universo. É isso que eles acham que estamos aguardando? Não, eles estão aguardando seres evoluídos de acordo com a utilização inteligente da energia. E aí nós estamos então diante da escala de Kardashev-Galantine. Kardashev-Galantine. Segundo essa elaboração, o que seria uma civilização universal do tipo 1? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. Então, no nosso caso, vulcões, terremotos, maremotos, luz solar, etc, etc, etc. Estamos no nível zero. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente a energia da estrela mais próxima do seu planeta. No nosso caso, o Sol. O que seria uma inteligência, uma civilização universal do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente e controlada toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta, no nosso caso, a Via Láctea, e chegam ao assinte, ao acúmulo de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem do que se trata. Só que a história não para por aí. Estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5 e tipo 6. O que seria uma civilização do tipo 5? Atenção, hein? Nós que somos espíritas. Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias mediúnicas? Entrariam aí as energias ectoplasmáticas? E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Claro que eles não falam em amor, nem em sabedoria. Falam em ciência e tecnologia, que sabem como construir um universo inteiro. Nessa teoria, o nosso universo teria sido criado em um laboratório. Seriam eles os co-criadores, apresentados nos livros do André Luiz? Seriam eles os co-criadores, aqueles que colaboram com o equilíbrio do multiverso com o Criador? É isso que nós nos tornaremos? Como estará o nosso conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Nós somos imortais. Aí está a salvação da humanidade, a confirmação científica da imortalidade, a confirmação científica das reencarnações. Então eu posso voltar em qualquer país, em qualquer regime de governo, em qualquer corrente religiosa, em qualquer família, em qualquer etnia. Então por que eu vou me indispor com o próximo simplesmente porque ele está do outro lado da fronteira? Eu posso voltar como palestino e posso voltar como judeu. Eu posso voltar como judeu e posso voltar como israelita, como palestino. Então eu vou me dispor por quê? Por quê? Aí está a salvação da humanidade, que é a aproximação entre as religiões e a ciência. Teoria do átomo primordial. Isso então entrariam com as civilizações em contato, não é? Em coadunação com as civilizações do tipo 6. Porque pela teoria primordial de Georges Lemaitre, o pai do Big Bang, o nosso universo teria sido criado a partir de um átomo. Mas como seria isso possível? Agora, se você acreditar em civilizações que tenham atingido tamanha evolução científica e tecnológica, isso é possível. Bom, que inteligências controlariam tamanha quantidade de energia na criação do universo? Mas o que seria, então, um ser ultraterrestre? Agora eu não estou falando de extraterrestre, eu estou falando de ultraterrestre. Espíritos desencarnados, espíritos desencarnados, habitantes de outros universos, e não do universo, capazes de se teletransportar e se materializar em nosso universo, com manipulação de imensa quantidade de energia, energias extrafísicas. Muito bem.
Estou falando de espíritos, então, que habitam outro universo. Eu posso chamar também esse outro universo de um sistema universal espiritual. Eu posso chamar esse universo de um plano celestial, um plano astral. É para lá que eu vou quando eu desencarnar, na separação dos meus dois componentes, esse físico que aqui ficará e o meu extrafísico, energético, vital e imortal. Agora, de lá é possível um teletransporte e a sua materialização durante alguns momentos no nosso universo? É, porque isso eu vi acontecer durante 40 anos. Vi isso acontecer durante 40 anos no Largo Frei Luís. Estudei em várias partes do Brasil e fora do Brasil. O lugar onde eu mais aprendi na atual encarnação foi no Largo Frei Luís, aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Qual o conceito de universos paralelos? Bom, nós estamos vendo aí a figura de um átomo. O que que os nossos cientistas perceberam? Em determinado momento, um desses elétrons desaparece e depois reaparece. E ele reaparece onde? Ou ele reaparece na mesma órbita ou em alguma outra órbita. E aí vem a questão: enquanto ele está desaparecido, onde é que ele está? Os nossos cientistas estudam para cima, estudam para baixo, estudam para a direita, estudam para a esquerda e chegaram à seguinte conclusão: só tem uma resposta. Erwin Schrödinger. Olha, quando esse universo, quando esse átomo, quando esse elétron está desaparecido, ele ingressou no universo paralelo ao nosso e depois se teletransportou para cá novamente. Então, aí está uma interpretação física, científica, da existência de universos paralelos. A existência de infinitos universos interpenetrantes, sendo que em cada um as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente da que estamos acostumados no universo em que habitamos. Então aí está a definição, certo? Uma delas. Mas como entender isso? Como entender isso? Universos que se interpenetram um pelos outros. Como entender isso? Eu acho que a melhor explicação é de Steven Weinberg. Bem, imaginemos que eu esteja aqui no meu quarto, no meu quarto de estudos, no meu escritório, em minha casa, com um rádio. E o meu rádio está sintonizado com a Rádio Globo. Então, claro que o rádio vai captar as ondas de rádio da Rádio Globo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, todas as estações de rádio do planeta estão aqui dentro do meu quarto. Eu estou captando a Rádio Globo porque o meu rádio está conectado com as suas ondas de rádio e não com outras. Me parece, então, que eu posso considerar que os universos paralelos sejam as estações de rádio. E eu, ou o nosso planeta, seja o rádio. Agora, eu posso caminhar mais profundamente nessa interpretação. À medida que eu evoluir como espírito imortal, eu posso ocupar outras estações de rádio. Eu posso ocupar universos paralelos ao que eu estou habitando e provavelmente mais rarefeitos, em que os mundos sejam mais perfeitos e mais evoluídos. Me parece que essa teoria do Steven Weinberg se encaixa bem numa interpretação teórica dos universos paralelos. E qual seria, em relação à sua distância, a teoria que mais se coadunaria com as informações espiritualistas? Me parece que a teoria dos universos em branas ou membranas. Olha o que vocês ouviram agora. Segundo essa teoria dos nossos cientistas, os chamados universos paralelos, distanciados um entre outros em membranas, teriam a distância de somente um átomo e se interpenetrariam um pelos outros. Me parece que isso se encaixa bem com a teoria espiritualista, com as teorias do espiritismo, da terceira revelação. Então, na hora que eu desencarnar, atravesso uma dessas fronteiras, a distância é só de um átomo, e ingresso no universo paralelo ao osso, plano espiritual, plano celestial, plano astral. De lá posso me teletransportar e me materializar através da tremenda energia desprendida de médiuns de efeitos físicos, denominada ectoplasmática. Bom, então essa transposição
pode ser interpretada também, mais uma vez, como os buracos negros ou os buracos de minhoca que nós já tocamos. Teria sido isso que aconteceu com Jesus durante a sua ascensão perante os 500 da Galileia? Ele se elevou, se elevou, se elevou e de repente desapareceu. Teria ele ingressado em um buraco de minhoca ou um buraco negro de pequenas dimensões e se transferido para um universo paralelo ao nosso? E olha que ele já tinha desencarnado, hein? E ele estava materializado perante 500, todos vendo o seu vulto. Então, se alguém está escutando isso pela primeira vez, saiba que se eu tivesse com o espírito materializado aqui ao meu lado, e na hora que a minha imagem aparecesse na tela do seu celular ou do seu computador, vocês veriam esse espírito materializado ao meu lado. Se ele falasse alguma coisa, vocês ouviriam. Se estivessem aqui comigo e ele exalasse algum odor, vocês perceberiam. E se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Daí foi o que aconteceu comigo. E se o médico tivesse presente a uma sessão em que isso acontecesse? E se quem se teletransportasse e se materializasse de um universo paralelo onde se encontra para cá, fossem médicos que já desencarnaram, que já morreram? E se fosse possível o diálogo entre esses que se teletransportam e se materializam, com esse que aqui se encontra encarnado? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? 40 anos! Foi exatamente o que aconteceu comigo conversando com médicos desencarnados, teletransportados e materializados. No livro Missionário da Luz está bem claro. Jesus se apresentou aos seus discípulos completamente materializado. Completamente materializado. Durante 40 dias, hein? Olha novamente a curiosidade científica. Se as reuniões que eu presenciei aconteciam na escuridão completa, como foi possível Jesus se materializar até a luz do sol? Então, várias experiências ectoplasmáticas existem. Várias formas de matéria existem. Essa é questão de tempo. Nós compreenderemos isso tudo, porque somos espíritos imortais. Bem, pelo paradoxo da informação em buracos negros, segundo Stephen Hawking, objetos podem permanecer à borda de um buraco negro e serem vistos como um holograma. Aí está a referência bibliográfica, a revista UFO, agosto de 2025. Teria sido isso que aqueles 500 viram com a figura de Jesus? Teria o Espírito de Jesus ascendido a partir do Monte da Galileia até a borda de um buraco negro e ali ficasse sendo visível como um holograma e de repente desaparecesse porque ingressou em uma dessas comunicações entre dois universos? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui agora? O título do livro: Planos espirituais ou universos paralelos? Ou simplesmente são sinônimos? A ciência admite ser possível o teletransporte de seres vivos entre dois universos paralelos? Não, por enquanto só em ficção, porque a quantidade de energia manipulável para que isso acontecesse é tremenda. Qual foi a energia manipulada para a materialização do Espírito de Jesus? Com uma massa física em torno de 81 quilos, a energia de uma bomba de hidrogênio. A energia de uma bomba de hidrogênio. E uma bomba de hidrogênio pode corresponder a milhares de bombas atômicas, como a que foi lançada na cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que a ciência não pode acreditar que isso seja possível. A única coisa que eles conseguiram teletransportar até agora foram elétrons e fótons, nada mais. E aí, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Na mesma situação dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, por enquanto 10 até agora. Aqueles interessados, evidentemente eu encaminho o meu trabalho a todos os interessados. A classe a qual pertenço médica, na qual 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível, e principalmente a juventude, com uma inteligência mais evoluída do que a minha, e com uma rapidez dessa inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame e todas as ferramentas que a tecnologia colocou à nossa disposição na atualidade. Então, podem espíritos se teletransportar de seus universos e aqui aportarem materializados? Sim, podem. E eu não estou falando porque alguém tenha me dito isso, que eu tenha lido isso, que algum líder religioso tenha me dito isso,
que algum ente querido como meu pai e a minha mãe tenha dito isso. Eu estou dizendo isso porque eu vi isso acontecer durante 40 anos no Santuário de Materializações do Lar de Frei Luís. Aí está, o Santuário do Lar de Frei Luís, no alto de uma montanha, no meio de uma floresta, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu sempre pergunto à plateia que me assiste: para que se construiu uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Quanto custou? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante ele aconteça. E aconteceu durante 60 anos. Desses 60 anos, 40 anos eu participei. Aí está o santuário por dentro, ao pequeno auditório, né? É um pequeno auditório. Vocês estão vendo a luminescência pela luz vermelha, que é do composto da luz branca, a que menos afeta o ectoplasma, porque é a menos energética. Então, nós nos acomodávamos sob a luz vermelha. Então, todo mundo acomodado, principalmente essas reuniões aconteciam para atendimento de pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, manipulando uma energia médica ou uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Vocês estão vendo aí à minha esquerda 4 leitos e à minha direita um quinto leito dentro de uma cabine. Na cabeceira desse quinto leito, eu fiquei durante 40 anos. Apagam-se as luzes, entramos em oração, clarões vindo das cabines, de repente as cortinas se abrem e um ser emitindo luz pelo seu corpo sai. Tamanha é a sua luminescência que é possível ver o corpo do médium desmaiado no leito no fundo da cabine. A entidade cuida de um, cuida de dois, cuida de três, cuida de quatro, entra dentro dessa cabine, cuida do quinto e começa a conversar comigo de médico para médico, utilizando termos técnicos médicos que o médium que tinha como profissão mecânico de automóveis não poderia utilizar. Aí estão esses médios desmaiados, percebam a ectoplasma saindo pelo orifício natural do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, e as entidades materializadas. Principalmente quem? Frederic von Stein, médicos. Agora, olha só o que está colocado em cima. Espíritos materializados deixam a cabine iluminescente. Seriam então eles ultraterrestres? Eu, quando desencarnar, eu serei um ultraterrestre? Acredito que sim, porque eu vou habitar outros planos de existência, outras dimensões, outras vibrações. Meu corpo será constituído pelos mesmos elementos que constituem o meu, talvez por outros elementos mais leves do que o urânio e mais pesados do que o urânio e mais leves do que o hidrogênio. Agora, qual é a diferença desses elementos dos corpos espirituais para os nossos? Os seus átomos existem em planos de vibração mais elevados. Por isso nós não vemos os espíritos, nós não os ouvimos, a não ser que nós tenhamos dotes mediúnicos. Vejam que a materialização de um espírito é a mais importante prova da imortalidade. Porque todos esses espíritos que vocês estão vendo aí já habitaram um corpo igual ao nosso. Os três habitaram corpos iguais ao nosso. Passaram pela fronteira da morte e continuam vivos. Agora, olha só o que foi revelado pelo projeto Apollo em 2016 e 2017. Uma série de documentos do projeto Apollo, que levou o homem à Lua, estavam ocultos, trancados pela CIA. Documentos da NASA trancados pela CIA. Esses documentos foram liberados em 2016 e 2017. Sabe o que alguns desses documentos que me foram enviados colocam? Que existem os extraterrestres, olha só, mas que não são oriundos de planetas do nosso universo, e sim de um planeta fluídico que se interpenetra pela Terra. De lá para cá se teletransportam com nave e tudo, e depois se desmaterializam e retornam ao seu mundo. Então eu não os classificaria como extraterrestres, e sim como ultraterrestres. Olha quem é que está dizendo isso. A NASA. A NASA não são as correntes espiritualistas, não são as religiões. Quem está dizendo isso é a ciência. Então estamos no caminho da aproximação entre a ciência e a religião. Outra coisa interessante é o trabalho dessa cientista, Tabata Boyaba. Dedicou anos de estudo a mais de 100 mil estrelas. 100 mil estrelas.
Numa dessas estrelas, ela percebeu o seguinte: a luminescência da estrela diminuía e aumentava, diminuía e aumentava, diminuía e aumentava, de forma regular. E levou essa descoberta aos seus professores, cientistas. Bom, escutaram tudo que ela tinha a dizer, tudo que ela tinha percebido, e disseram para ela o seguinte: Tabita, olha, o que você deve ter percebido é um planeta girando em volta dessa estrela. Kirk 8462-22852. Isso é, evidentemente, um termo tecnológico científico. Muito provavelmente o que você viu foi um planeta girando em torno dessa estrela. E quando esse planeta passava entre nós e a estrela, a luminescência da estrela diminuía. E aí a Tabata nessa reunião diz o seguinte, professores, olha, isso é possível. Mas se fosse um planeta, a diminuição da luminescência da estrela seria de 2%. Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo uma diminuição de 22% da luminescência da estrela. Bom, isso é, criou uma situação de grande surpresa para os seus professores. Vamos nos reunir novamente e vamos estudar o que está acontecendo. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita e chegam a uma das conclusões mais prováveis. Não a única. Olha, alguma estrutura tecnologicamente construída, inteligentemente construída, deve estar girando em torno dessa estrela. Será que eles estariam diante de alguma civilização do tipo 2, segundo a tabela de Kardashev-Galantai? Aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima do seu planeta, no nosso caso, o Sol? Então foi isso que ela viu. A estrela que levou o nome de Tab em homenagem à cientista que a estudou. A conclusão mais provável é que uma nuvem de poeira esteja girando em torno da nuvem, em torno da estrela. Uma nuvem de poeira esteja girando em torno da estrela. Mas tem ainda uma outra probabilidade que não está excluída. A esfera de Dyson. Freeman Dyson, físico-matemático americano. Uma civilização extraterrestre muito avançada seria capaz de construir uma estrutura que envolva parcial ou completamente a sua estrela, a fim de obter toda a energia que a estrela produz. Estaríamos então diante de uma civilização, segundo Kardashev-Galantai, do tipo 2. Seria isso que Tabet teria visto? Seria isso? Caso essa estrutura inteligentemente construída para se utilizar da energia de uma estrela exista, o seu diâmetro é maior do que o diâmetro do planeta Júpiter, do nosso sistema solar. Vejam o que nos aguarda. Vejam o que nos aguarda. Na casa do Pai existem muitas moradas. Na casa do Pai existem muitas moradas. Agradeço muito aí a atenção que me foi dada, o convite que me foi dado e me permitam terminar essa nossa apresentação com uma poesia captada pelo meu pai Eduardo Frutuoso no lar de Frei Luís, há muitos anos atrás, mas que continua muito forte na minha mente e sempre utilizo em encontros iguais a esse. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na tristeza e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão.
certo de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Amém, que assim seja. O ICEB, mais uma vez, agradece a Paulo César Frutuoso um descortino tão desafiador para todos nós, que a sua mente, o seu coração, a sua sensibilidade e a sua curiosidade científica desvelam para todos nós. Paulo, muito obrigada. Eu agradeço, o ICEB agradece, todos nós agradecemos. Agora, há aqui umas questões que os nossos companheiros que nos acompanharam, companheiros que acompanharam é ótimo, né? Os nossos companheiros aqui junto de nós, no nosso encontro, nós vamos ver aqui a participação de todos. A Maria das Graças Cunha está nos cumprimentando de Mentes, no Rio de Janeiro. Também nos cumprimentando o Daniel Cipriano, também no Rio de Janeiro. O Antônio Romanelli também nos cumprimenta, lá de Porto Alegre. A Maria Luísa Santana também nos cumprimenta de Friburgo. E o Rubens Teodoro Lima Soares também nos cumprimenta, junto com o Lucas, deve ser o Lucas Costa, também nos cumprimentando. O Gerson, é porque eu chamava o Gerson Simões Monteiro de Gerson. O Gerson Murbauer também nos cumprimenta e dizendo, ele escreveu isso aqui quando estava aguardando a sua entrada. Paulo, ele é lá de Pindamonhangaba. Ana Lúcia de Jesus Santos também nos cumprimentando. Patrícia Paranhos, Dr. Paulo, sou médica, ginecologista em Salvador, adoro estudar medicina e espiritualidade e sou fã do seu trabalho. Nós todos, viu, Patrícia? A Leia também nos cumprimentando. O Rubens Teodoro, que é professor e seu colega Paulo, está dizendo que é sempre uma honra poder escutá-lo e aprender contigo. Ana Vigier, boa noite também para você. Aline, também boa noite para você. Patrícia Teixeira, também a você, nosso cumprimento. E o Rubens Teodoro, Paulo, ele faz aqui longas considerações que eu vou partilhar aqui com todos os nossos irmãos. No Antigo Egito, diz o Rubens, após a morte, o coração do indivíduo era pesado contra a perna de Marte, Maat, com M-A-A-T, a deusa da Matuma. verdade e da justiça, em uma cerimônia conhecida como a pesagem do coração. Ele aqui deixa uma questão, coincidência? E depois ele continua. Se você quiser interromper, nós, para ir comentando as partes que eu estou fazendo aqui, a apresentação. O coração apresentava a vida que a pessoa viveu. Se fosse mais leve que a pena, a alma era considerada justa e digna de passar para a vida após a morte. Se o coração fosse mais pesado, ele seria devorado por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo, levando à grande morte ou destruição completa da alma. Continua o Rubens Teodoro. Allan Kardec também divide em categorias: mundos primitivos, de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Isso aqui é capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por Santo Agostinho, nosso querido mentor. O Rubens continua. Que privilégio! E depois o William Carvalho também diz que está agradecido por compartilhar tanto conhecimento. O Antônio Romanelli diz amém, que assim seja, acho que era no momento da sua prece. O Lucas Costa, obrigado por passar ensinamentos, querido irmão de jornada. Ana Lúcia de Jesus Santos, amém. Tá bom, Ana Lúcia.
E Joana Alonso, muito bom, grato, Baixada Santista. Não é Joana, não, é Juan Alonso. E a Elizabeth Dantas, de Belford Roxo, também nos cumprimentando. Paulo, quer fazer comentários? O Rubens, nós fizemos uma apresentação junto aqui com a Nádia, que eles nos assistiram, sobre o nosso último livro, o nosso 10º livro, título Justiça e Ectoplasmia. E isso que você colocou é exatamente o início da minha apresentação sobre esse livro. Agora, se isso fosse verdade, eu estava lascado, hein? Porque o meu coração ele ia ser mais pesado do que a pluma que está do outro lado da balança. Né? Então, era isso que os egípcios acreditavam, né? Que se o meu coração fosse mais pesado que a pluma, um Deus em forma de crocodilo ia me devorar e eu ia deixar de existir, eu ia acabar. Felizmente isso não acontece, eu sou imortal. Mas agradeço muito a colocação, principalmente vindo de um colega. Imensamente grato e honrado com a presença de profissionais da saúde. É muito importante que nós possamos divulgar essas verdades. Olha, Rubens, deixa eu falar um negócio para você. Ano retrasado, houve um congresso de medicina e espiritualidade em Vitória. Esse ano foi em São Paulo. E eu fiz uma apresentação, ano retrasado. Você sabe que quando eu terminei, veio um colega na minha direção e falou assim para mim, Paulo César, eu sou seu colega de São Paulo, vou te contar o que aconteceu comigo. 10 pacientes meus, 10, me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta da Medicina. Todos com dedicatória e data diferente, de procurar lugares e data diferente. Eu falei, caramba, e o que que tu fez com esses 10 livros? Eu fiquei com um e doei os outros 9 para colegas médicos. A face oculta da medicina. Bom, quando eu faço a apresentação desse livro, Justiça e Ectoplasmia, eu entro assim num conluio com aqueles que estejam me assistindo. Todo mundo conhece médico. Eu acho muito importante que esses médicos sejam tocados. Por exemplo, com a confirmação inabalável de um médico com 50 anos de cirurgião, de que nenhum deles está sozinho. Da importância de uma ferramenta que é a oração por nós, em benefício dos pacientes colocados sob os meus cuidados. Bom, agora a gente pode também fazer um segundo conluio. Assim como todos nós conhecemos médicos, todos nós conhecemos também profissionais da lei. Nós conhecemos advogados, conhecemos promotores, conhecemos juízes. Então, que esse livro, A Justiça e a Ectoplasmia, seja lançado como semente. Eu estou colocando ali que nos tribunais do futuro, assassinatos vão se materializar e revelar tudo o que aconteceram com eles. A recuperação de armas ocultas por assassinos, tudo isso aconteceu no lado Frei Luís. É aquilo que eu falei aqui. Eu estou colocando, não é aquilo que alguém tenha me dito, não, alguma coisa que eu tenha lido em algum livro, em algum artigo. Eu estou colocando aquilo que eu vi acontecer pessoalmente durante 40 anos. Então, aí está o embasamento do trabalho que eu faço, dessa tentativa, e que vai chegar mais cedo ou mais tarde a acontecer, da aproximação entre a ciência e as religiões, que acredito que é a chave de salvação da humanidade. Ô, Paulo, logo no início, você citou um documentário, Ancient Aliens, e você Alienígena fez do um comentário, passado. hein? Sim? Alienígena do passado. Isso, exatamente. Você citou em inglês muito bem. Você fez um comentário que eu não anotei aqui, mas eu perguntei se os espíritos retrogradam, segundo o que está lá no documentário. Você sabe por que que eu fiz? É engraçada a pergunta. Por que que eu fiz essa pergunta a respeito do que você disse? Você lembra? Olha, isso não é dito. O espírito não retrograda. Os espíritos, o que Exatamente por eles, isso que eu estou perguntando. o que nós adquirimos em conhecimento, nós não perdemos. Certo? Nós podemos estacionar, mas não vamos regredir. Isso é muito importante, sabe? Quando você raciocina naqueles que se insistem no comportamento inadequado, na evolução do nosso planeta para a regeneração. Se eles não reencarnarem aqui, vão reencarnar em planetas mais atrasados, ou pelo menos no mesmo nível que a Terra, vão, mas tem uma
um lenitivo muito importante, hein? Eles podem, com seu conhecimento, acelerar a evolução das humanidades desses mundos onde eles reencarnarão. Então vejam como nós, eles também são imortais. E como nós, eles também são imortais. Então, é claro que você vai continuar aumentando cada vez mais o seu conhecimento. O problema é, você, para onde que você conduz o teu conhecimento? E quem é que está por trás dos artefatos bélicos, principalmente os atômicos? Físicos. Quem é que está por trás das drogas estupefacientes? Químicos. Quem é que está por trás de mais de 100 milhões de abortos criminosos praticados no planeta Terra? Médicos. Tiveram família, tiveram educação, tiveram conforto, tiveram alimentação, tiveram lazer, frequentaram as faculdades mais importantes do planeta. E tudo que aprenderam se direciona para o lado errado, para o mal? Então, é claro que você vai ter que responder por isso. A lei de causa e efeito é uma lei universal exata, matemática. Eu planto o que eu quiser, só que a colheita é obrigatória. A minha pergunta ficou assim solta porque eu não anotei o comentário que você fez a respeito de alguma parte do conteúdo do documentário, mas vamos em frente. Mas, Nádia, eu não Sim. falei que há um retrocesso do Não, espírito. você não disse isso, suscitou a minha pergunta em função de um comentário que você fez a respeito do conteúdo do documentário. Eu não sei, eu não estabeleci aqui o Hum. link que eu fiz. Eu é que fiz o link. De acordo, em função do que disse o documentário, não, porque evidentemente que nós sabemos disso à luz da O doutrina. documentário diz o seguinte: eles colocam a probabilidade do erguimento daquela pirâmide de Gizé Isso, ter sido utilizada tecnologia alienígena, porque há 2.450 anos antes de Cristo não se conhecia a roda nem o ferro. Então, como é que poderia, ao longo de 20 anos, ter erguido aquela estrutura? Tinha que colocar mais de 300 blocos de pedra por dia ao longo de 20 anos e removidas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância. O que que eles colocam? Obviamente, a probabilidade de tecnologia alienígena. Então, aquelas pirâmides não seriam túmulos, e sim pontos de comunicação energética entre localizações do nosso planeta e provavelmente de comunicações com outros planetas ou até com naves que estivessem no espaço próximos a nós. Correto? Agora, aí vem o que eu coloquei. Olha, foram encontrados, isso que ele está dizendo é o apresentador, foram encontrados determinados afrescos em túmulos antigos do Egito que os construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras. E quando ela era colocada, elas eram facilmente elevadas e transportadas. Pô, o que que tu acha que aconteceu comigo? Caí do sofá no chão. Cara, os caras estão falando de ectoplasma. Ah, é? Então eles estão colocando a probabilidade de tecnologia alienígena? Eu vou escrever um outro livro. Alienígenas ou médiums? De quem seria extraída a energia ectoplasmática? perfeito. Com essa sua observação, que tem esse fundamento científico, nós poderíamos ou estaríamos autorizados a estabelecer um paralelo e até o mesmo elemento fundante para Machu Picchu? Acredito que sim. Acredito que sim, porque a conexão entre as pedras daquela estrutura são tão perfeitas que não há uma explicação de como aquilo foi colocado na época em que foi construído. Na época em que foi construído. É muito curioso, né? Ainda bem que eu tenho a certeza do esclarecimento de tudo isso à medida que fomos evoluindo. Isso tudo está documentado, isso tudo está arquivado em algum local dos, como é que eu diria para você? Das, como é que eu vou te dizer isso? No plano espiritual você tem tudo, né? Até museus nós vamos encontrar do lado de lá. Sim. Então, acredito que tudo isso, a história vai ficar completa para todos nós. Vamos esclarecer tudo isso, Por isso que Platão disse que nós aqui somos uma cópia imperfeita do que observamos lá. sem Agora, dúvida. você sabe lá em Machu Picchu,
também é muitíssimo alto, né? E no meio dos abismos andinos. E as pedras são colossais. E elas são esculpidas em sem muita semelhança, mas para fazerem um encaixe, o encaixe não tem nenhum elemento outro que não o próprio encaixe, e entre as pedras não passa uma folha de papel. É uma coisa muito Exatamente. impressionante. Tamanha é a exatidão. Exatamente, que são pedras monstruosas. E eles têm lá uma espécie de um obelisco que, quando o sol está no meio-dia, a pino, não faz nenhuma sombra. E aquilo vai girando, que é o relógio, à medida que o sol vai se deslocando. Como é que nós explicamos isso? Só pode ser de outra maneira, de outra esfera, não é isso? Quando você disse, Paulo, sim, é porque eu fiz aqui umas anotações hoje com uma letra maravilhosa. Nem eu estou conseguindo aqui. Aquele objeto em Las Vegas, que Hum. tem aquela semelhança morfológica com Semelhante com à flor de aquele lótus. elemento, é, Semelhante à flor de lótus. e a luminescência, exatamente. A que você atribui o fato de, em Los Angeles, em Las Vegas, eles colocarem aquilo? Eles É, podem ter se utilizado está no dessa ar? imagem. Eles podem ter se utilizado dessa imagem que foi descoberta em pirâmides do Egito. E o que que eles fizeram? Aquilo é um artefato de enfeite. Aquilo é um artefato enfermo, é um artefato luminoso que está em mais de um dos cassinos lá de Las Vegas. Aí, quando eu vi aquela imagem e comparei com aquela que foi mostrada também na nossa apresentação, com a flor de lótus nas pirâmides, mas está muito semelhante uma estrutura com a outra. Será que os egípcios antigos teriam luz elétrica na profundidade das suas construções? Agora, essa luz elétrica não seria deles, provavelmente de alguma civilização que estivesse acompanhando também essas construções. Ou então foram os próprios extraterrestres que as construíram, não como símbolos, não como túmulos, e sim como, digamos, fontes de energia de comunicação com outras civilizações, com outros planetas, com outras naves, etc, etc, etc. Você contemplaria uma possibilidade menos intelectualmente, cognitivamente sofisticada como essa, dizendo apenas que a ideia fica no ar e lá em Las Vegas alguém captou a ideia no ar? Também. Tudo é possível diante do que nós sabemos, Nádia, É diante do que foi exatamente. colocado à nossa frente pelas energias mediúnicas, tudo é possível. É, quando você falou no Nikola Tesla que ele dormia Ele via as suas e invenções como via fossem e hologramas. trazia do sonho, entre aspas, para o plano material. Sim. Isso também é dito de Mozart, de Da Vinci e de outros cientistas, inventores ao longo da humanidade. Hum. Essa deve ser, então, uma, digamos assim, metodologia cósmica para a implementação, o desdobramento de ideias na Terra? Claro que sim. Os nossos compositores, alguns deles confessam que não sabem de onde veio a ideia. Simplesmente, o Milton Nascimento, numa das suas músicas mais famosas, ele disse o seguinte: olha, perguntaram a ele, eu assisti a entrevista, de onde você tirou a intuição para escrever essa música? Eu não escrevi. Eu acordei e a música estava pronta. Ué, então você captou esse sonho? Foi. Então, os nossos compositores também são médios. Então, Como esse trabalho dele, não somente dos compositores clássicos, mas os compositores de música popular, como essas músicas populares ajudam a nós nos tornarmos mais felizes, mais calmos, mais tranquilos.
É uma missão extraordinária desses compositores, desses músicos, desses cantores. O tempo todo eu fico escutando música. Faz um tempinho eu ouvi um documentário sobre um dos nossos grandes, maiores compositores, o Paulo César Pinheiro, e ele disse exatamente isso, que ele fica tranquilo, não pensa, aspas, em nada, às vezes ele Hum. fica sonolento e ele depois libera uma composição. A mesma Então, coisa foi dita por Paul McCartney, dos Beatles. Foi indagado ele, de onde vieram tantas músicas maravilhosas? Chegaram a nós prontas. isso. Chegaram prontas na nossa mente. A Sônia Regina Barbosa, de Niterói, está nos cumprimentando. O Carlos Nascimento, nosso audaz e resoluto editor visual, ele está dizendo, Paulo, o Carlos diz, uma boa base de tantos estudos seriam também as pesquisas que o Wesley Soares Caldeira, que esteve aqui conosco este mêsinho, nos trouxe com o tema A Mediunidade no Paleolítico e Neolítico. Sim, concordamos, ô Carlos. A Cláudia tá aí, alguma coisa aí. Até o mal existe para auxiliar a evolução. É um princípio filosófico, né? Porque, na verdade, o mal não existe, é o afastamento do bem. E é privatio boni, segundo o Santo Agostinho. O Carlos Nascimento novamente nos traz aqui, dizendo que foi divulgado há um tempo atrás estruturas gigantes abaixo das pirâmides, como se fossem antenas. Sim, Eu não tenho conhecimento disso, não. A sim, Valdete, hein, Paulo? foram detectadas, sim, Essas com as antenas, né, estruturas. aspas. Foram. A Valdete Valles está nos cumprimentando, dizendo que está muito grata, gratidão. O Rubens Teodoro volta aqui. Ele diz, até porque nunca foi encontrado ninguém sepultado nas pirâmides. Pirâmides não são túmulos. A Rosa Rita Martins, que saiu ainda há pouco, a maravilhosa apresentação, está agradecendo. A Leia Brum, sem palavras que permitam expressar qualquer consideração. A Viviane Cristina, oi, doutor Paulo, que Deus te abençoe. Muito grato a vocês também. Também digo, oi, doutor Paulo, que Deus te abençoe, viu, meu A irmão? todos nós. Olha, nós não temos aqui mais participações. Você quer dizer mais alguma coisa, Paulo? Olha, eu estou montando uma apresentação que a gente pode pensar em 2026, fazer para o seu grupo também. O título da apresentação é uma única palavra, hein? Ectoplasma. Uhum. E eu estou tá bem adiantado, porque eu vou fazer uma apresentação, vai ser a última desse ano no Lar de Frei Luís, e aí se vocês se sentirem assim, que pode ser um tema importante, a gente pode pensar nisso em 2026. Exatamente, eu já estou aqui. Eu já separei as datas e vou enviar agora a vocês todos, claro que a você também, para vocês se encaixarem aqui na nossa programação 2026, já com nosso agradecimento antecipado. Paulo, então já estamos contratados com ectoplasma para o É, próximo ano. próximo ano. O próximo ano. Sim, então você vai dia 14, eu vou dia 7, Alfredo Luiz. Ah, sim. Dia Estamos lá. 7, dia 7 eu não estarei lá, eu estou em Niterói, num hospital, fazendo uma apresentação sobre a medicina Sim. mediúnica do futuro, Aham. tá? Tudo bem, Mas eu todo mundo trabalhando, vou cada um no tentar seu canto. assistir. Vou tentar assistir Cada um no pelo seu canto. YouTube. Não, E fique fica tranquilo. gravado, né? Fica É, gravado. fiquem tranquilos, vamos ficar tranquilos. Então, agradecidos todos nós aqui do ICEB, nós todos que estamos em ambos os planos de existência, muito gratos a você mais uma vez, Paulo César Frutuoso, nos trazendo o fruto desses seus estudos tão desafiadores para as nossas elucubrações, para o levantamento de hipóteses nos estudos, particularmente, que você nos traz. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te cubra de bênçãos, multiplique recursos,
luzes, paz para sua mente, para o seu coração e para sua linda trajetória, e que você cumpre essa missão de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, através da sua área de especialidade. Deus te abençoe. Podemos então encerrar, Paulo? Claro, Podemos. das ordens. Então, neste momento, mestre querido, ao te agradecermos a bênção de aqui estarmos, de termos estado juntos a Paulo César Frutuoso, na verdade, buscando Jesus, uma espécie de irmanação de ideias, de cogitações superiores para o desvendamento de segredos da lei do nosso Pai. Graças te damos hoje e sempre. Multiplica os recursos em torno de Paulo César Frutuoso, nosso irmão tão querido, em torno de todos nós que aqui estamos em ambos os planos de existência, particularmente por sobre os mentores do ICEB, capitaneados pelo seu fundador Deolindo Amorim, presidência de honra Jorge André, junto a todos os demais luminares que fizeram do ICEB este centro de estudos avançados do Espiritismo. Que a tua paz, mestre, a tua luz, a tua misericórdia, a tua força e o teu amor continuem descendo por sobre as humanas necessidades no planeta que tu tão amorosamente diriges. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.